A política e o ego afundaram o campeonato argentino. Si estuvieran limpios, permitirían que hubiera competencia. Y de ahí empezar una AFA nueva, limpia y transparente. Uma AFA nova, limpa e transparente. Vai, beleza, confia. Ya lo he dicho antes, el fútbol está en una crisis terminal. Empecemos a recuperar la institucionalidad que se merece nuestro querido fútbol argentino. Crise é a palavra mais comum quando se trata de futebol argentino na última década. Nas redes sociais já tem alguns argentinos dizendo que o futebol deles morreu e até brincando sobre escolher um time no Brasil. E teve uma notícia que deixou claro o tamanho do buraco que eles estão. Dinheiro. No fim do dia, tudo envolve dinheiro. É isso. A Argentina é pobre e o Brasil é rico. Comparativamente. 17 de outubro. Eu tenho medo que o Milei consiga recuperar a Argentina a tal ponto que o campeonato argentino volte a ser relevante e a gente tome mogada atrás de mogada. É que o Brasil é um mongol gigante, sabe? Apesar dos pesares, nós somos um país muito grande, com a economia muito maior do que a da Argentina. Então, mesmo sendo um país objetivamente mais pobre que a Argentina, mesmo na merda, o nosso campeonato ainda provavelmente vai ter mais dinheiro, sabe? O público consumidor é muito maior. Pelo menos eu acho. Vamos ver até onde isso vai. Dinheiro, de onde veio, o que come. E esse é o vídeo errado. De 2024, a Associação do Futebol Argentino, mais conhecida como AFA, decretou... A Libertadores virou praticamente a Copa do Brasil com Boca e River. Cara, nós estamos num ponto que o futebol brasileiro é tão superior ao futebol do resto da Latam. Quando o seu time não vai pra ponta da Libertadores, quando você torce pra um dos times ricos, quando o seu time não vai pra Libertadores, você fica com raiva. Porque é uma obrigação, porque são 9 vagas, cara. Sabe? A gente dominou a Libertadores e a bosta da Sula. Então a gente já tem 2 vagas que não deveriam ser nossas, por padrão. Não, mas já se tornaram vagas por padrão. Sabe? A gente tem 9 vagas na Libertadores, cara. Quase metade da Série A do Campeonato Brasileiro vai pra porra da Libertadores da América. Complicado, mano. Que naquela temporada a primeira divisão não teria rebaixamento e que em 2025 o campeonato teria 30 times. Tudo isso faltando só 10 rodadas pro fim. Na Argentina, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o futebol molda a política. Mano, se você não cai no Campeonato Brasileiro, você vai pra Sul-Americana. É esse o nível de superioridade, do Campeonato Brasileiro em cima dos outros campeonatos na América Latina. Por isso que eu tô com raiva esse ano. Tipo, esse ano eu não vou ver nenhum jogo de futebol, eu tô cagando. O Grêmio não tá na Libertadores. Eu não me importo com futebol tanto assim. Então... E vice-versa. Essas duas realidades são meio que inseparáveis. E a disputa de poder sobre a paixão... A Sul-Americana é premiação do não rebaixado. A paixão popular explica a situação crítica do futebol local, com conexões obscuras, interesses... Não, o Corinthians foi eliminado antes de começar, mas ele foi pra Libertadores. Eu tô falando de ter a vaga. Eu não tô falando de você performar bem. Vaga é quase obrigação. Ter vaga é quase obrigação. Econômicos e quase nenhuma certeza sobre o futuro. Presta atenção nessa declaração do presidente Javier Milei. O sea, eso se va a tener que ordenar. Entonces, o la gente está a favor de este modelo corrupto, viejo y que empobrece al fútbol argentino que propone Chiquitapia. Esse foi só mais um entre os vários ataques públicos que ele fez à AFA, em um novo capítulo de uma crise que se arrasta há anos. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 2009, no início do Campeonato Argentino, a situação estava tão feia que os jogos precisaram ser adiados para a AFA pensar em soluções. Isso por causa de um padrão que rola até hoje. O país sofre crises econômicas sem parar e os clubes ficam quebrados. Naquele ano, os clubes da primeira divisão acumulavam uma dívida de 700 milhões de pesos, cerca de 200 milhões de dólares na época, e não tinham perspectivas de melhorar a situação, ou seja, sem grana para pagar os funcionários. A estratégia do Julio Grondona, presidente da AFA, foi tentar renegociar o contrato de TV com a Televisión Satelital Codificada, ou TSC, uma sociedade entre Torneios e Competências, ou TIC, e o Clarim, o maior grupo de mídia do país. A AFA pediu um contrato de 720 milhões de pesos, mais do que o dobro do que a TSC pagava até então. A empresa não, e ofereceu só 250 milhões.
Naquela época, 720 milhões de pesos era só o dobro do dólar. Com o presidente da TIC, Marcelo Bombal, chegando a dizer que as emissoras não seriam... Não, os escudos de quase todos os clubes da América Latina são muito feios, cara. Nossa, os da Argentina são horrorosos. Tirando o Boca e o River, porque a gente tá acostumado, porque a gente vê eles muito. O restante é horroroso. Os escudos brasileiros são muito melhores. Mais a vaca leiteira dos clubes. Foi aí que a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, achou a oportunidade perfeita para fazer uma jogada, lidando com a maior paixão popular e, ao mesmo tempo, prejudicando um inimigo, com uma proposta inédita. O governo ofereceu 600 milhões de pesos para comprar os direitos de TV do Campeonato Argentino por 10 anos e transmitir na TV aberta. Mano, isso daqui é motivo de você pegar e, tá ligado? Esquartejar a presidente da república na praça. Sério? Sério? Dinheiro do Estado, 700 milhões pra dar pra clube de futebol? Que pariu, velho. Sequestrem os goles até o domingo, aunque paguem. Eu acho que é o tipo de coisa que aqui no Brasil ia pegar mal. Até aqui. Aqui no Brasil ia pegar mal. Tá ligado? Tipo, o presidente da república, chega lá, painho, compra os direitos do Campeonato Brasileiro por 2 bilhões pra colocar na EBC. Puta que pariu. Nossa, velho. Como te sequestram na 01010 tipo 10 reais. O presidente da Comebol foi perguntado sobre o Brasil saísse da Liberta. A resposta é como o Tanzar sem a Chita. Cara, o Brasil deveria sair da Libertadores da América. Eu acho que isso daí é motivo... É que a gente tá ganhando essa bosta, a gente tá estudando os argentinos. Então, meio que... Em outro momento, a gente deveria sair mesmo. Em outro momento, a gente deveria sair da Libertadores, tá ligado? Fazer um boicote à Libertadores da América. Hoje... Hoje não. Hoje não tem necessidade de sair da Libertadores. Hoje... A gente tá ganhando, foda-se. No fim do dia, tipo, ganhando como país, né? Vamos lá. Vá no sábado. Vá no sábado. Come a feijoada, depois você come a carne de onça. As pessoas de lazer em Curitiba são poucas. Poucas pra você, pra mim não são. Nas imagens. Como antes sequestraram e desapareceram a 30.000 argentinos. Só que pra você entender a quantidade de camadas por trás desse movimento, eu preciso te dar um contexto. O Grupo Clarim dominava 80% do mercado de mídias na Argentina, incluindo TV, rádio e jornais, e sempre teve bastante influência na opinião. A Globo tem inveja do que o Clarim era. Durante o mandato do Néstor Kirchner, marido da Cristina, eles eram amigos do governo, o que gerou benefícios para os dois lados. Mas a situação mudou em 2008, quando o Clarim fez uma cobertura abertamente anti-Kirchner de uma crise do governo com o setor agrário. A partir daí, a guerra estava declarada na relação. O kirchnerismo perdeu as eleições legislativas em 2009, uma derrota política que para o governo tinha dedo do Clarim. Mas o contra-ataque veio logo depois. Quando o futebol enfrentava a crise, a Cristina anunciou a nova lei de mídias, que limitava a quantidade de empresas que só um grupo podia mandar, com o objetivo de lutar contra monopólios e diversificar a comunicação, afetando principalmente o Clarim. Junto com veio a cartada final, dobrar a proposta do grupo e criar o projeto de transmissão gratuita Futebol para Todos, tirando o produto que era da TSC desde 91. De um lado, a presidente defendia que o futebol tinha que ser para todo mundo, até pelo valor cultural. Do outro, os canais pagos acusavam ela de transformar o futebol em um instrumento político usando o dinheiro público. Fato é que, mesmo com a ameaça de processo, a AFA rompeu o contrato com a TSC e assinou com o governo. Oh, não! Não acredito que a AFA é corrupta. Oh, meu Deus, quem diria? Os clubes que precisavam desesperadamente do dinheiro. Nos anos seguintes, o povo argentino teve acesso completo aos jogos, mas a situação dos clubes não melhorou. Não existia muito controle ou transparência do que a AFA e os clubes faziam com essa grana, e as dívidas não pararam de aumentar. Se dentro da AFA, essa situação da TV foi conduzida com autoridade, apoio e sem medo da justiça, foi por causa de um cara. E esto va al mundo entero. Y soy el presidente de la Comisión de Finanzas, que es donde se maneja la plata. Y no hablo inglés, hablo español, pero hablo fútbol, la pasión de mi vida. O Julio Grondona, conhecido como Dom Julio, era o poderoso chefão do Dom Julio. La pasión de mi vida. O Julio Grondona, conhecido como Dom Julio, era o poderoso chefão do futebol argentino. Esse cara passou 35 anos na presidência da AFA, resistindo a crises, denúncias e mais de 10 governos desde a ditadura. Mas tudo mudou em 2014.
Imaginar a AFA sem o Dom Julio era tão difícil que quando ele morre em 2014, o cargo que ele ocupava não tinha um herdeiro lógico, o que criou uma briga enorme para definir como as coisas seriam tocadas dali para frente. Em dezembro de 2015, a federação organizou a primeira eleição pós-Grondona, uma disputa entre Luiz Segura, que tinha assumido interinamente, e o famoso apresentador de TV e vice-presidente do São Lourenço na época, Marcelo Tinelli. E esse acabou virando um dos momentos mais bizarros da história da AFA, já que a eleição terminou empatada em 38-38, sendo que só tinha 75 votantes. Ou seja, alguém votou 2 vezes. São esses caras que falam que a gente saiu das florestas e eles vieram dos barcos? É isso? Ah, tá. Entendi. Não, só pra saber, só pra lembrar aqui. Se a briga no futebol estava travada, a mudança no governo federal em 2015 começou mais um problema. Os argentinos elegeram Maurício Macri. O Macri deve sua carreira política ao futebol. Ele foi presidente do Boca entre 95 e 2007, depois prefeito de Buenos Aires até ser Literalmente Fernando Collor de Mello, porque o Collor, o início da carreira política dele foi na porra do CSA. presidente da República. Conhecido pelo liberalismo econômico, os planos dele para o futebol seguiam a mesma linha da privatização. Ainda em 98, no comando do Boca, foi ele que começou com a ideia de transformar os clubes argentinos em sociedades anônimas deportivas, ou SADs, parecidas com as SAFs aqui no Brasil. Na época, a ideia foi rejeitada por todos os outros dirigentes. Agora, como chefe do Estado, a ideia permanecia viva, e o primeiro passo era acabar com o futebol para todos. Na visão do Macri, o programa do antigo governo limitava a receita dos clubes, porque limitava os patrocínios e os contratos da liga com empresas privadas. Buscando essa abertura, ele acabou com os benefícios fiscais para os clubes e com transmissões estatais, ao mesmo tempo em que ele acusava a AFA e os membros do programa de corrupção. Com dívidas, acusações e greve dos jogadores no auge da crise institucional, a AFA não parava de afundar, e o Macri decidiu acionar a Inspeção General de Justiça. Só pra rememorar os senhores, a situação da AFA hoje é pior, obviamente, né? Afinal de contas, esse vídeo aqui é como político é fundar o campeonato argentino. A AFA hoje é ainda pior, e mesmo assim eles ganharam a Copa do Mundo. Foda-se preparação, foda-se, ai, ética de trabalho, ai, tem que ter tempo pra maturar o treinamento, o cara... Foda-se o Dorival Júnior. O Dorival não teve tempo... Foda-se o Dorival, caralho. 4-1 pro cima do Brasil. AFA é uma merda. Beleza? É futebol, caralho. É jogo de seleção. Tá entendendo? Não. Tem que... Gestão. Órgão que fiscaliza as associações civis na cidade autônoma de Buenos Aires para intervir e impedir as novas eleições que estavam marcadas para 2016. Como a FIFA proíbe a intervenção do governo, a AFA denunciou o Macri. Só que a situação da federação estava tão feia que Eu demorei muitos anos para descobrir que as federações de futebol, elas são empresas. Tipo, elas não são estatais. A própria FIFA decidiu intervir e colocar um governo provisório até 2017, ameaçando desfiliar a AFA caso eles não conseguissem se organizar de forma mais transparente. Quem é o presidente da AFA neste momento? La FIFA lo designó a Dupelier. No meio desse... Eu descobri isso na Copa de 2014. Até 2014 eu achava que era uma estatal. Eu achei que era uma estatal, não, elas são privadas, mas é praticamente uma paraestatal essa merda. Todas. A China perdeu a final da Copa América Centenário contra o Chile, com um pênalti perdido do Messi na decisão. O país ficou em choque com o anúncio da aposentadoria dele pela seleção depois da derrota, que acabou voltando atrás depois. Mas aquela era uma boa representação da confusão que rolava nos bastidores. Junto com o fim do futebol para todos, o Macri apoiou a criação da Superliga de Futebol Argentino, uma liga independente da AFA, inspirada na espanhola que, entre aspas, profissionalizaria o futebol e teria total controle sobre os direitos de TV e contratos de patrocínio. Essa entidade própria prometia enxugar o campeonato, modernizar, dar previsibilidade e segurança econômica aos clubes e, claro, abrir um espaço para os empresários. Além disso, ao diminuir o poder da AFA, o Macri alimentava de novo aquele sonho de fazer as SADs. Mesmo com a nova liga se organizando de forma independente, o grande poder do futebol argentino ainda era da AFA. E a dúvida sobre o sucessor do Grondona não tinha acabado. Um dos que queriam o poder da federação era o famoso sindicalista Hugo Moyano. Tem como dar certo? Tem como dar certo da gestão de um dos maiores negócios do país na porra
da mão do sindicalista. Ai, que beleza. Oh, coisa boa, hein, Cleiton? Presidente do Independente e responsável por organizar manifestações massivas contra o governo do Macri. O Moyano no controle não seria uma notícia muito boa para o presidente, mas o genro dele era uma figura mais interessante, que tinha ganhado espaço e respeito nos bastidores durante todos esses anos de crise, e é o personagem principal dessa história, Cláudio Tiki Tapia. O Tiki era presidente do Barraca Central e unia os clubes menores. Ele ganhou influência, conquistando o respeito de muitos dirigentes, ajudando clubes das divisões de acesso. Na derrota da seleção para o Chile, em 2016, ele era um dos poucos que estavam no vestiário apoiando os jogadores. No momento de instabilidade total da AFA, ele surgiu como uma opção conciliadora e foi eleito em 2017, acabando com a intervenção da FIFA. 2 anos depois, ele estava articulando a volta da Liga para os braços da AFA. A superprofissionalização prometida pela Superliga não deu os resultados esperados, e apesar do avanço em patrocínios, o sistema passava pouca confiança para a maioria dos clubes. É porque a ideia é boa, pelo menos que foi apresentada aqui no Pelejo, eu achei essa ideia dessa Superliga de futebol interessante, mas né, meteu porque não tem como um negócio que claramente visa lucro dar certo em um cenário onde a política é o que importa no fim do dia. Tipo aqui no Brasil. O lenga-lenga de vamos fazer uma liga de futebol que vai ser separada da CBF e vai ser moderna e pá. Terminou em Libra e Liga Forte. No futebol brasileiro existem 2 ligas que elas não organizam um campeonato, elas são só um fundo para receber dinheiro de transmissão, é isso? Eu acompanhei, foram quase 2 anos de discussão sobre vamos fazer uma liga de futebol aqui no Brasil, profissional, sem a mão da CBF. Olha, vai mais longe, a CBF deixou. A CBF deu aos clubes a opção de negociarem entre si e formar uma liga. Sabe o que os clubes fizeram? Brigaram por migalhas. Quando envolve política. Porque, vamos lá. Não são empresas, sabe? Tirando algumas SAFs. Não são empresas. Não são empresários sentando numa mesa e debatendo e discutindo e negociando em prol do próprio negócio. Como que você valoriza o seu negócio? No caso, o seu clube. Estando em uma liga muito forte. Uma liga forte atrai patrocinador, mais dinheiro, mais exposição, porque o espetáculo vai ser maior, sabe? O jogo vai ser maior, porque você vai ter como contratar mais gente, ou investir melhor na base, sabe? Profissionalizar todos, porque o futebol brasileiro é quase semi-amador. Não, deu um churrasco. Basicamente a ideia da Liga no Brasil morreu. Se eu não me engano, foi vendido o direito de transmissão para esses clubes aí por quê? 30 anos, 50 anos. Era uma quantidade absurda de tempo. Não era nada, os direitos de transmissão. Não em nada, foi pra merda. Cara, como os Estados Unidos fazem o ideal, como é feito no Reino Unido é melhor ainda, sabe? Porque no Reino Unido, a CBF do Reino Unido cuida da Série B em diante. A Premier é uma liga composta por uma liga em que todos os clubes têm voz, é tipo uma liga gerida pelos clubes. A distribuição do dinheiro decepcionou. O calendário tinha problemas e, ironicamente, o excesso de controle da Superliga e o poder dos clubes grandes desagradava alguns dirigentes. Acostumados com o excesso de controle da Superliga e o poder dos clubes grandes desagradava alguns dirigentes. Os dirigentes dos clubes menores e relevantes, que não geram retorno, tem torcida pequena, mas em um cenário em que só se opera sob a égide da AFA, eles têm tanta voz quanto os clubes grandes, então o clube merda da Patagônia tem um poder de voto igual ao do Boca Juniors. Isso não faz sentido, né? Mas aqui no Brasil é a mesma coisa. O Azures tem o mesmo poder de voto dentro da CBF que o Flamengo. Política. Democracia.
em um negócio. Democracia em um negócio. Futebol é um negócio. O Paysandu tem o mesmo peso político do que o Parmeira. Democracia. Vim do MS só para te dar um abraço. Agora apareceu. Fiquei sabendo de histórias e lendas urbanas na cidade que você é um coração mole. Nas ruas conheci um mendigo marroquino, conversamos em PT, em FR. Tomar no cu. Oi, tá cheio de Mohamed mendigo aqui, meu. Então, Bahia tem o mesmo peso político que o Grêmio. Tipo, é uma merda, tá ligado? Tem que ser negócio, sabe? Outra, eu vou mandar real aqui. Quem tem que... O peso de um clube numa decisão empresarial tem que ser dado através dos seus sócios. É dinheiro entrando, irmão. Quem tem mais sócio tem que ter um peso maior. Quem tem menos sócio tem que calar a boca. Tá ligado? É dinheiro direto entrando. Sabe, tem que ser... O peso de um clube dentro de uma relação empresarial tem que ser dada pelo seu retorno, sabe? Métricas claras. Venda de camisa, venda de sócio, quantos ingressos vende por temporada, quantas pessoas, sabe? Números palpáveis. Não é pesquisa de opinião essa bosta. Não, tem que ser, sabe? Real, mas isso não vai acontecer. Brasil não vai ter, que o Brasil é uma várzea. Foda-se. País que ninguém leva nada a sério, irmão. Acostumados com os antigos métodos do Dom Julio, que permitiam práticas mais improvisadas. Com a liderança do TAP, a Superliga chegou ao fim e deu lugar à Liga Profissional, órgão que faria parte da AFA, mas que prometia dar mais autonomia para os clubes em todos os setores. Essa jogada também rendeu a primeira reeleição do TAP em 2021, momento que, além da crise de sempre, ele ainda lidava com os efeitos da pandemia no futebol. Com tantos problemas e com a pressão política, só os resultados em campo poderiam aliviar a gestão, e foi isso que começou a acontecer. Nesse mesmo ano, a Argentina conquistou o título da Copa América em pleno Maracanã, quebrando um jejum de 28 anos. A moral do TAP aumentou, principalmente por ter sido responsável por manter o técnico Lionel Scaloni no comando da seleção em um momento difícil. Mas esse também era o exemplo de como parecia que a gestão tinha duas caras, coisa que foi denunciada pelos argentinos. Ele investiu na estrutura e focou no sucesso da seleção, mas o futebol local continuava sendo um show de desorganização, com mudanças de regulamento quase todo ano, arbitragens controversas e premiações irrelevantes. O título da Copa do Mundo em 2022 e da Copa América aumentaram essa imagem. Enquanto ele recebia homenagens da Conmebol pelos resultados da seleção, os torcedores argentinos se desesperavam com um campeonato falido. É um contraste muito grande, né, cara? Enquanto a seleção brasileira vai de mal a pior, o nosso campeonato, o Campeonato Brasileiro, apesar da CBF, apesar da incapacidade intelectual dos dirigentes brasileiros, tá indo muito bem, obrigado. A gente dominou a porra do continente, não tem ninguém que consiga bater de frente com os clubes brasileiros. Na Argentina é o oposto. A seleção deles tá indo, voando baixo, irmão. De boaça, tá ligado? Ganhando tudo que tem pra ganhar. O campeonato tá em decadência, completamente destruído, fraco, sabe? É deprimente. Em novembro de 2023, Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Autodeclarado libertário e ícone da direita, ele prometeu fazer uma gestão motosserra, cortando tudo que fosse possível de gasto público. Dentro do discurso de mercado, logo depois da eleição, ele publicou um decreto com medidas para a economia. E entre elas, previu uma mudança de Lei Geral de Sociedades, de 1984, para permitir que as ações esportivas se tornassem sociedades anônimas, ou seja, o velho projeto das SADs do Macri. A reação foi gigante, com protestos dos torcedores e dos próprios clubes, que publicaram notas oficiais contra a medida. Diferente do Brasil, a ideia de transformar os clubes em empresas é repudiada pela grande maioria. Em termos... Irmão, ainda bem. Eu fico feliz que os clubes argentinos queiram permanecer, gostem de permanecer na bosta. Eu quero que... Eu estou feliz... Eu realmente, beleza, não tem competitividade, não tem a mesma graça jogar um campeonato, jogar uma Libertadores da América enfrentando só brasileiro. Tipo, a Copa do Brasil já é legal, o Campeonato Brasileiro, ok, mas, sabe, a graça da Libertadores era você enfrentar alguém que você não tem, como você não acompanha. Ninguém acompanha o Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Campeonato Uruguaio, Campeonato Chileno. Sabe, havia um quê de um desafio, algo levemente desconhecido. Era interessante, sabe? É interessante você enfrentar um clube estrangeiro. Mas não tem mais. A gente destrói esses caras, tipo, River Plate, Moga, é Moga atrás de Moga, em todas essas merdas. E é isso aí.
Não tem nada a temer, irmão. Não tem nada a temer. Diferente do Brasil, a ideia de transformar os clubes em empresas é repudiada pela grande maioria. Então, é bom que eles repudiem a ideia de virar empresa e se tornar um negócio sério, que nós vamos continuar ganhando, mesmo com os nossos dirigentes mongóis, completamente retardados, mas como tá entrando tanto dinheiro, um clube brasileiro vai e ganha. De identidade e valor cultural, é muito importante para os argentinos que o clube seja dos sócios e que a função civil venha antes do mercado e do lucro, pelo menos até esse momento. Por isso, o Tapia e a AFA entraram em conflito direto com o Milei, que também derrubou os benefícios fiscais e ataca a instituição constantemente, chegando a dizer que a AFA parece a Venezuela sob Maduro e provocando o Tapia em várias oportunidades. Assim como no governo Macri, em 2024, a Inspeção Geral de Justiça foi acionada para impedir as eleições da AFA, que resultariam em mais uma reeleição do Tapia. A denúncia que resultou na intervenção foi feita pelo presidente do Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, apoiador do Milei e um dos poucos dirigentes que concordam com a implementação das SADs. No meio dessa treta, o Tiki postou uma foto tomando mate com Messi em uma clara demonstração de força e que os ataques a ele também podem respingar no maior ídolo da nação e mexer com a opinião pública e política. Além disso, as conexões políticas não assustam o presidente da AFA, que também tem as suas. Além de ser reeleito para não correr o risco de cancelamento da eleição, ele conseguiu apoio dos clubes para mudar o domicílio da AFA para Ezeiza, na província de Buenos Aires, mas fora da capital. A lógica disso é que a Inspeção Geral só pode atuar na cidade autônoma de Buenos Aires. E além de estar fora da jurisdição, o governador da província, Alex Kicillof, tem um bom relacionamento com Tapia, é o principal nome da oposição ao Milei e é ex-ministra da Economia da Cristina Kirchner. Eles vieram dos navios. Só para lembrar vocês, eles vieram dos navios e nós viemos das florestas. Só para vocês lembrar. Sempre bom lembrar isso. Como o argentino se enxerga. Tá vendo como tudo se conecta? Com o mandato garantido, veio a notícia que preocupou os torcedores. Navio de dejetos, é a única explicação. O cancelamento do rebaixamento em 2024... vai ser... Mandato garantido, veio a notícia que preocupou os torcedores. O cancelamento do rebaixamento em 2024... Irmão, eu gosto muito daquela ideia de acabar com o rebaixamento, do rebaixamento automático dos 4 últimos e só rebaixar os 2 últimos e o antepenúltimo e o 16º colocado no Campeonato Brasileiro disputarem com o 3º e o 4º da Série B, sabe? Mata-mata. Eu acho que seria interessante. Mas acabar com o rebaixamento, velho? Puta que pariu. E uma... igual a Bundesliga, assim, porque eu, obviamente, não sei a referência de onde eu peguei isso, eu só ouvi. Eu discuto. Ficaremos desigual? Eu tô cagando. Eu tô pouco me f***. Criciúma que se for. Tá entendendo? Tem muito time grande do Campeonato Brasileiro. O Atlético caiu. Ah, foi ruim. Porra, se f*** inteiro, uma merda. Mas o Atlético não pode cair enquanto, sei lá... Quem tá na Série A esse ano? Não sei, eu tô só acompanhando Fórmula 1. Vamos ver. Esse ano... Mirassol. Mirassol, vai se fuder. Pelo amor de Deus. O Atlético Paranaense tá na Série B, enquanto a bosta do Mirassol tá jogando a Série A. Na verdade, é só o Mirassol mesmo que me ofende. O resto dá pra ficar, tá ligado? Vitória, Grande, Vasco. É só o Mirassol mesmo. O Mirassol é realmente irrelevante. O resto... Mas mesmo assim, ainda assim, é pra ser desigual mesmo. Que se f... É um entretenimento, beleza? Beleza? É entretenimento. Eu tô cagando pra justiça, pro lenga-lenga de vocês. Foda-se. Beleza? Foda-se. Primeira divisão com 30 clubes em 25. Um inchaço que revela a desorganização, mas também uma estratégia política e busca de apoio dos clubes menores em tempos de guerra com o governo. Os argentinos veem na figura do Tapia e da AFA a felicidade que a seleção passou 3 décadas para recuperar, mas também veem um campeonato nacional com muito amadorismo e cheio de problemas econômicos. Ao mesmo tempo, observam o Milei, com o apoio do Macri, tentando atacar a cultura futebolística que os argentinos construíram e menosprezá-la em nome do futebol moderno e do capital externo. O futuro é incerto, mas a força de articulação política do Tapia dá sentido a uma frase que virou uma espécie de filosofia dos dirigentes dentro dessa treta toda. Com a AFA, você não briga. Com a AFA, você perde. Caguei. Eu não ligo. Tô nem aí. É isso aí, beleza? Espero que o campeonato argentino colapse. Foda-se. Foda-se. Não, foda-se.
Nossa, mano. Ô, tô nem aí. Tô nem aí. Nossa, puta. Ai, o campeonato argentino tá em crise, o campeonato argentino tá em decadência. Nossa, que pena. Tá muito bem, muito bom, obrigado. Tá ligado? A AFA que se exploda, o Boca Juniors morra, vai todo mundo tomar no... E é isso aí, é os guri, tá tudo em casa.